meus amores, como é que vocês estão? A Proelian voltou para o nosso quarto tape, última aulinha de farmacologia, e a gente vai dar continuidade às regras gerais para que a gente possa administrar de forma segura nossas medicações. Lembre que uma das principais responsabilidades do técnico é administrar as medicações de forma segura. Por quê? Porque eu estou administrando química, e toda química pode apresentar eventos adversos, efeitos colaterais, efeitos rebotes, e por aí vai. Então, eu preciso me assegurar, eu preciso saber o que eu estou administrando para proteger a vida do meu paciente. Lembre que esse paciente, ela é mãe de alguém, ele é pai de alguém, é filho de alguém, e quando as pessoas trazem para a gente cuidar, é crendo que a gente vai entregar de volta vivo e com saúde. Certinho? Então, vamos voltar aqui. Número 6, passo 6, das regras gerais. Conhecer os cuidados específicos e os efeitos colaterais das medicações. Então, eu preciso saber, se eu administrar um quimioterápico, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que saber que o paciente pode ficar nauseado, com cefaleia. Então, geralmente, o médico já prescreve antes uma medicação para inibir esse processo de náusea e vômito. Às vezes, até um analgésicozinho também. Então, primeiro eu administro a medicação que vai provocar essa calma no sistema gástrico do paciente, para depois administrar a quimioterapia, porque eu sei que tem pacientes que estão recebendo a quimio e estão vomitando ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de cuidados específicos, é saber que para cada medicação eu vou ter que planejar algo para cuidar de forma específica do meu paciente. Falei para vocês também no vídeo anterior que existem medicações que alteram o cheiro da urina, a cor das fezes, o cheiro das fezes. Então, eu também preciso orientar esse paciente com o que ele pode, o que pode acontecer durante o uso dessas medicações, certo? Assim como os efeitos colaterais. Gente, cada paciente é um paciente. Cada organismo é um organismo. Tem gente que toma dipirona e não sente nada. É água. Tem gente que toma dipirona e dorme. Fica letárgico, sonolento. Porque dizem que a dipirona também provoca uma queda de pressão. É um efeito da medicação. Além de passar a dor, além de diminuir a febre, caso o paciente esteja, existem pacientes que ficam letárgicos, que ficam sonolentos, porque ela dá uma queda na pressão, ela diminui a pressão, os níveis pressóricos. Então, quando eu administro a medicação no paciente, eu preciso saber quais são os efeitos que essa medicação pode ou não apresentar. Tem pacientes que têm prurido, que é coceira, apresenta placas avermelhadas na pele. Então, cada medicação tem seus efeitos específicos. O paciente é obrigado a saber, não, o paciente, eu sou obrigada a explicar para o paciente o que pode ou não acontecer. Existe uma determinada medicação que, quando você vai fazendo ela intravenosa, o corpo do paciente pinica, começa a pinicar. Eu não preciso dar um choque, administrar o paciente, não falar para o paciente começar a se coçar. Meu corpo está pinicando, meu corpo está pinicando. Eu esqueci. Essa medicação, o corpo pinica mesmo. Não. Eu tenho que me antecipar. Eu tenho que dizer, eu vou administrar X medicação na senhora, e um dos efeitos dessa medicação é o corpo formigar, ficar tipo pinicando. Então, se a senhora sente isso, é normal, viu? Fique aí quietinha, que daqui a 5, 10 minutinhos eu venho te observar. Então, é de competência do técnico saber o que ele está administrando. Falar para o paciente ele vai estar ciente do que pode acontecer, mas não é obrigação do paciente saber. Até porque quem está estudando sou eu. Quem é enfermeira sou eu. Meu paciente só é meu paciente. Ok? Qual é o melhor horário para eu administrar essa medicação? Em jejum? Pós-prandial? O que é pós-prandial? Pós-alimentação?
à noite, porque provoca muito sono, deixa o paciente muito letárgico, ou de manhã, porque vai dar disposição. Então, qual é o melhor horário para que esse paciente faça uso da medicação? Qual é a forma de diluição dessa medicação? Eu posso diluir em água, eu posso diluir no suco, eu posso diluir em um chá, exceto em bebidas alcoólicas, pelo amor de Deus. Né? Isso aí é contra as regras, geral. Qual é o tempo de validade? Eu abri hoje essa medicação, então a senhora tem até 5 dias para terminar de fazer uso dela, porque se a senhora passar de 5 dias, já perdeu. Querem saber um outro exemplo? Por exemplo, vacinas. Existem vacinas que, se eu abrir hoje, eu tenho que usar, consumir, né, até o final do dia. Se eu abrir um frasco, ampola ou uma ampola de determinada vacina e eu não usei de 8 da manhã às 5 da tarde, automaticamente eu vou ter que deletar, jogar fora, desprezar. Por quê, Pro? Porque eu estou trabalhando com micro-organismos vivos. E eu sei que se eu administrar amanhã, eu abri hoje, vou administrar amanhã, o paciente vai receber o efeito colateral fortíssimo, prejudicando gravemente sua saúde. Certinho? Então, qual é o tempo de validade dessa medicação? Quanto tempo pós eu esteja consumindo, aberta, eu posso utilizar? Tudo isso a gente tem que explicar para o paciente. Eu posso ingerir ela com água, com leite, com suco? Observe. Leite inibe a absorção das medicações, principalmente dos antibióticos, medicações de forma geral. O ideal, o correto, é tomar as medicações com água. E se for tomar com suco, que não seja cítrico, porque esse mecanismo das frutas cítricas podem também alterar a absorção das medicações. Antes, durante ou após as refeições. Antes ou após o jejum. Então, existem medicações que eu só posso tomar em jejum. Existem medicações como antibióticos, que o ideal é que a gente tome pós-alimentação. Por quê? Porque se eu estou tomando via oral o antibiótico, automaticamente você vai sentir um desconforto abdominal. E se for um antibiótico muito pesado, você vai sentir dor mesmo. Porque sua mucosa gástrica está vazia, só tem suco gástrico. E aí a absorção vai ser 100% mesmo, de verdade, e aí você pode sentir um desconforto, ok? Incompatibilidade ou misturar com outras medicações. Para o que seria isso? É uma medicação que eu posso tomar junta com outras, ou é uma medicação que eu só posso tomar ela isolada? Só posso tomar ela pura, sozinha? Essas orientações eu também tenho que falar para o meu paciente, tá? Ó, seu João, essa medicação aqui, o senhor vai tomar ela sozinha. Ó, seu João, essas outras medicações, o senhor pode tomar todas juntas. Certinho? Em caso de dúvidas, eu não administro. Se eu não sei o que eu estou administrando, por que é que eu vou administrar? Se eu estou lidando com a vida do outro, por que é que eu vou brincar com a vida do outro? Lembre que a responsabilidade é sua. Quem está administrando medicação é você. Logo, todo tipo de respingo que cair, vai cair sobre você. Então, vigie. Se você não sabe o que está administrando, não administre. Alguns medicamentos, como antibióticos e vitaminas, não podem ficar expostos à luminosidade, a temperaturas quentes, porque vai alterar o processo químico deles. Então, existem alguns tipos de antibióticos, de vitaminas, de sulfas, que eles vão vir ou em um saco preto, ou em um saco cinza. Tem o saco cor de abóbora também. E o equipo também tem que ser fotossensor. O paciente está aqui embaixo da luz, então eu vou ter que colocar no membro que não esteja tomando toda a radiação da luz. Aqui está muito quente, pode alterar quimicamente essa medicação e ela não fazer o efeito que eu preciso que faça.
Então, existem medicações que já vêm manipuladas da farmácia. A gente recebe já com o saco, que pode ser o saco na cor preta, cinza, cor de abóbora. A gente vai encaixar esse soro com a medicação no saco. O equipo, para o que é equipo? Equipo é aquele material que fica conectado no soro e vem até o sistema circulatório do paciente. Isso se chama equipo, tá? Eu vou pedir para que os meninos coloquem uma foto do equipo na hora que eu estiver falando sobre isso. Agora para vocês. Esse equipo tem que ser fotossensor. O que seria um equipo fotossensor? É um equipo que ele não vai receber, ele vai receber a radiação da luz, mas ele não vai permitir que os raios penetrem e alterem quimicamente a medicação. Certinho? E, por último, e mais importante, considerar os 13 certos. Primeiro, prescrição certa. Por que prescrição certa? Lembra que eu falei lá no início do outro vídeo que o paciente vai receber o tratamento, o plano terapêutico, quando o médico fecha o diagnóstico dele? Então, se ele é portador de diabetes, ele vai ter que fazer uso de medicações para diminuir o açúcar no sangue. Se ele é portador de hipertensão, ele vai receber medicações para controle e diminuição dos níveis pressóricos. O que seria uma prescrição certa? Paciente é portador de diabetes, receber insulina. Paciente é portador de hipertensão, receber hidroclorotiazida e por aí vai. Ou um beta-bloqueador junto com um diurético e por aí vai. Então, é a prescrição certa, segundo paciente certo. Não adianta Rafael ser portador de diabetes e fazer uso de antihipertensivo. Rafael não é hipertenso. Rafael é diabético. Qual é o sentido? Então, está prescrição errada e paciente errado. Entenderam isso, gente? Prescrição é para alguém. O médico está prescrevendo para alguém. Então, o médico vai prescrever o que o paciente precisa receber. Fechou aí. Prescrição certa para o paciente certo, com a medicação certa. Se ele é portador de diabetes, a prescrição dele tem que vir em anti-insulínico. Pronto. Dose certa. O médico pode prescrever 25 UI, 10 UI, 15 UI, 30 UI, 50 UI, de acordo com a necessidade da patologia de Rafael. Dose da medicação certa. Lembre que se eu dou a dose ideal, dose máxima, dose tóxica, a próxima dose vai ser letal. Por isso que eu preciso da dose certa. Outra coisa, diluição certa. Eu preciso saber se essa medicação vai ser diluída com o quê? Soro fisiológico, soro glicosado, ring lactato, água para injeção. Geralmente, o que é que a gente usa? Soro fisiológico, ring lactato ou água para injeção. Entenderam isso? Então, a diluição também tem que ser correta. Não posso abrir a torneira, pegar a água da torneira, mesmo que seja do filtro, para diluir a medicação. Ou pegar soro glicosado para diluir a medicação. Lembre disso. Tempo de infusão certo. Para o que é isso? É o tempo que eu vou demorar para administrar a medicação no paciente. Então, se for em bolos, se for infusão no sistema muscular, se for infusão no sistema venoso, quanto tempo essa medicação irá ser infundida? Em quantas horas irão ser infundido o soro aqui, ó, nas minhas veias? Tempo de infusão certa. Medicamento certo, com validade certa. Lembre-se que eu só posso administrar aquilo que é válido. Se não tem validade, se o rótulo está ilegível, se eu não consigo ler, eu não administro. Forma de aprazamento. Quem apraza a medicação? Enfermeira. Então, o médico passou para tomar medicação de 12 em 12 horas. Então, o paciente vai tomar 8 da manhã, 20 da noite, 8 da manhã, 20 da noite.
aprazamento. Quem faz? Enfermeira. Mas quem é que administra? O técnico. Lembra disso. Compatibilidade de medicações. Qual é a medicação que eu posso administrar juntas? Qual é a medicação que eu não posso administrar juntas? Por quê? Porque existe algo chamado interação medicamentosa. Interação medicamentosa é quando a medicação potencializa ou diminui o efeito de alguma medicação. Então, eu preciso saber que existem alguns antibióticos que eu não posso administrar com alguns antiácidos. Porque eu sei que um vai eliminar o efeito do outro. Existem alguns antibióticos que anulam o efeito dos anticoncepcionais. Então, a menina tem infecção urinária e aí a gente prescreve a medicação, o médico prescreve o antibiótico, ela faz uso do antibiótico, porém, ela toma um anticoncepcional via oral. O antibiótico anula o efeito do anticoncepcional. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Depois de 9 meses, você vê o resultado aqui na barriga. Entendeu? São todos os antibióticos que anulam o efeito do anticoncepcional? Não, não são. Mas existem alguns que anulam. Você vai ver? Vai pagar para ver? Não pague. Vigie. Orientação certa. Eu preciso saber o que é que o paciente vai fazer uso para que, em cima da necessidade dele, eu possa, obviamente, orientar. Ó, senhora, aqui é de 8 em 8, de 12 em 12. Olha a temperatura, olha o lugar onde a senhora vai armazenar. Não pode colocar em locais quentes, em locais úmidos, tá? Lembre o tempo que a senhora vai ter que voltar para poder pegar a nova medicação. Essa caixa aqui de medicação vai durar 10 dias, 5 dias. Orientações. E de ADM, eu tenho, vamos de cima, né? Ocular, nasal, oral, sublingual, otológica, tópica, vaginal, uretral e retal. Além das vias dos injetáveis, intramuscular, subcutânea, intradérmica e intravenosa. Certinho? A ação da medicação, como é que essa medicação age dentro do corpo do paciente e o registro certo. O que seria o registro certo? Eu só vou checar, só vou registrar aquilo que eu preparei, aquilo que eu administrei. Se eu não preparei, se eu não administrei, não tem por que eu pegar o prontuário do meu paciente para poder fazer essa assinatura. Entenderam isso? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui com a gente, o seu joinha, inscreva no canal, manda essa mensagem aí, esse vídeo, para um monte de gente. Eu acredito que um monte de gente precisando aprender mais um pouquinho de farmacologia. Farmacologia não é difícil, é gostosa de cursar, de estudar, de aprender. E eu gosto muito de ser esse veículo, esse canal de aprendizado para vocês. Um beijo grande, fica com Deus, até o próximo.